Eu me chamo Heloísa Antônia Barreiros de Souza. Sou natural de uma cidadezinha muito pequena do Paraná, do norte do Paraná, que se chama Cambará. Nasci em Cambará. Lá é uma terra muito vermelha, e então o ginásio, a escolaridade nossa, nós éramos conhecidos como os pés vermelhos. Eu sou de uma família de 4 irmãos, eu sou a mais nova, somos 2 irmãs e 2 irmãos. Meu pai tinha loja, naquele tempo se chamava Secos e Molhados, então vendia arroz, feijão, óleo. Então eu me lembro muito com aquelas conchas. Eu ajudava quando eu estava maiorzinha no comércio, né? Eu estudei sempre em colégio estadual. Sempre fui assim, gostava de estudar. Não era para mim, não era difícil estudar. Eu queria estudar, porque a mamãe, nem meu pai, eles não tinham luzes, né? Mas assim, mamãe foi professora, mesmo em culto, ela foi professora no sítio e tal. E eu sempre quis ir para frente, como meus irmãos também. E Cambará não proporcionava nada, não tinha faculdade. A moça era assim, preparada para casar, ser professora, casar, e começava a partir dos 15 anos, mais ou menos, a fazer enxoval. Porque aí vai arrumar um namorado, vai casar, então o enxoval já tem lá. Mas a mamãe, ela era uma mulher à frente de seu tempo, porque ela achava que deveria mesmo ter mais independência, a mulher, para que fazer um enxoval, não sabe se vai arrumar namorado, tal. Então tinha isso. Mas você, naquela época, as primas tendo, as amigas, falaram, nossa, mas por que eu não tenho? Mas aí a mamãe sempre incentivava muito a gente progredir, escola e tal. Meus irmãos se formaram médicos e eu vim para Sorocaba morar com o tio. Ele era médico, casado com uma médica, ele é irmão da minha mãe, então eu vim morar com eles. Estudei e passei na faculdade de Ciências e Letras em Sorocaba. E ao mesmo tempo, um parente desse meu tio, ele conversando comigo, falou assim, oi, Heloísa, por que você não faz direito? O programa é semelhante, você vai ter que estudar mais história, né? Eu trago o programa aqui. Eu falei, nossa, doutor Otto, ele era advogado. Eu falei assim, nunca havia pensado, mas eu vou fazer. Eu fiz as 2 faculdades ao mesmo tempo. Faculdade de Ciências e Letras de manhã e Direito à noite. E graças a Deus, com todas as dificuldades, eu passei em primeiro lugar na Faculdade de Direito de Sorocaba. Então eu fiz o juramento. Então aquilo para mim era um orgulho, para minha família também era um orgulho. Mas aí, quando eu entrei na Faculdade de Direito, veio um deslumbre, porque parece o direito penal. Você acha, poxa, direito penal vai acontecer isso, se eu fizer isso, acho que eu vou ajudar a consertar o mundo. Mais ou menos isso. Então era mais, empolgava mais. E concluí a faculdade, foram 5 anos, 4 anos de literatura e 5 de direito. E a faculdade de Direito, em Sorocaba, tinha muitos professores de São Paulo que iam dar aula na faculdade. E a maioria era do Ministério Público, alguns dos juízes também, mas do Ministério Público. E isso também aí eu fui tendo uma quedinha, né? Comecei a ver o que era o Ministério Público, tal, empolgação. Então, eles me influenciaram, não diretamente, mas eram professores queridos, assim, atenciosos e ótimos professores. Então, eu falei, acho que é por aí. E nos últimos 2 anos eu resolvi fazer estágio no fórum. Era um estágio não comprometido, voluntário, né, naquele tempo. E fiz com dois promotores de Sorocaba, e
E aí fui tendo amizade com os demais, acho que eram quatro promotorias naquele tempo. Eu fiz 2 anos com o doutor Rode Bastos e fiz com o doutor Sérgio Guastini. E fui aí falando, é isso que eu quero fazer concurso para o Ministério Público. Dr. Rubens Teixeira Scavone, tinha o Dr. Silvio Toledo, o Cláudio Alvarenga, a Tilene, a Zuleika Sucupira, para nós mulheres, né? A Luzia é uma ídola, a Luzia Galvão, uma grande ídola. Dia 10 de outubro de 1979, o procurador-geral era o Dr. João Severino Pérez. E foi um pouco de escândalo esse concurso, porque foi o concurso onde 6 mulheres entraram. Até então, de vez em quando, era aprovado uma mulher para ser promotora. A última tinha sido há uns 2 anos, que é a doutora Maria Lúcia Faleiros. Então, aí 2 anos, entrava uma ou duas já era meio exagero num concurso. Aí 6 mulheres. Foi meio babado. Como que a mulher vai ganhar a mesma coisa que a gente, vai trabalhar? Não, mulher, aquele ainda um perfil de que mulher devia para ficar educar filhos, tal. Mais ou menos isso naquele tempo. Hoje também deve ter ainda. As 6 mulheres, nós 6, permanecemos unidas e nós tínhamos muito assim um carinho que a gente sentia das mais antigas. E a gente sempre fazia reunião que uma passava uma experiência para outra. A doutora Zuleika já era aposentada, a Luzia não, a Deisa não, a Ivone Cócaro não, então, a Vilma. Então, mas assim, a Tilene, a Nair, né? Então era assim, não era clube da Luluzinha, não, mas assim, pondo a gente para frente, que a gente ia encontrar algumas dificuldades, não só da matéria, mas de alguma outra coisa, tal. Então elas assim foram muito bacanas. Sabe aquela mãe que fala assim, olha, filha, você tá é uma instituição, mas ó, veja bem, assim, cuidado, você pode encontrar isso, não desanime. Elas cuidavam, por exemplo, olha, não vá com blusa transparente na audiência. A gente, claro que não ia, mas era uma postura. Porque naquele tempo, se você usasse uma bota, não era muito bem vista. A juíza, a promotora, né? Calça comprida, nem pensar. Né? Bobeiras, né? Hoje bobeiras, mas naquela época era assim. Você ia ao tribunal ou fazer uma audiência, sabe? Era o terninho, né? O famoso terninho, aí azul marinho, o preto, cores mais discretas também. Eram conversas desse tipo, né? E aí contavam essas experiências também, a Luzia e a Maria Cláudia Foz, as experiências dela, a Zuleika também, né? A Nair, né? Então eram histórias assim cativantes para a gente. E nós estávamos desbravando, né? 6 mulheres e tal, olha que bacana, tal. Então era um orgulho também para nós. E assim, a gente percebia, não foi exposto isso. Um colega homem, se ele errasse um pouco, 80%, não, 80% não, se errasse um pouco, tudo bem. Nós tínhamos que ser exatamente precisas, capacidade 120, não era nem 100, porque senão, tá vendo? A mulher que entrou, e não sei o quê, tá vendo? Então, tinha um pouco isso, sim, meio velado, mas você sentia isso. Mas também tiramos isso de letra porque fazia parte, e aí nos outros concursos já foram aumentando o número de mulheres, então hoje eu nem sei dizer quantas somos. Fui lá para Campinas para
trabalhar como substituta do Dr. Paulo Weber. Ele dava os inquéritos, aquela coisa de professor, de pai, né? E lá o Dr. Paulo Weber foi excelente, entendia as minhas dificuldades. Aí eu auxiliei alguns outros colegas, né? Um tirava férias, eu ficava lá, meio assustada. Uma vez eu recebi um mandado de segurança, eu não sabia o que fazer, né? Mas isso faz parte. Mas aprendi, né? Depois de Campinas, eu fui promovida para Cândido Mota, uma cidadezinha pequena, tranquila, perto de Assis. Em Cândido Mota eu tenho uma história assim que foi... Eu fiquei assim... trabalhei com um juiz que era da região, doutor Irineu Pedrotti, e ele era o titular, e aí tinham 3 júris para fazer. Mas esse primeiro júri foi assim, eu parecia uma estrela, porque todas as primeiras damas da região foram lá assistir o júri, porque assim, lá por lá não tinha passado ainda nenhuma mulher promotora ou juíza. Então, né, tinha cidadezinhas próximas, então ficou uma coisa assim, o júri técnico e tal, fiz, mas assim, né, depois quiseram conversar, como é que era, como é que não era, eu me sentia assim, uma aves rara, porque eu falei, nossa, mas é um trabalho, né, então, isso aí foi interessante, assim, primeira coisa, nossa senhora, né, me senti uma artista, né, mais ou menos isso, né, mas assim, dirimi essa situação, não teve nenhum problema, bem, eu sempre gostei de ouvir o público, então eu acho que a dupla, assim, que o promotor também depende do juiz e vice-versa, né? Eu acho que nós fizemos, assim, um bom trabalho e aí fui seguindo a minha carreira, foram abrindo e fui escalando a carreira. Então, em princípio, onde você precisasse ir, você iria. Então, foi aí que eu trabalhei no Fórum de Santo Amaro, da Lapa, fiquei mais em Santana, fiquei mais em Santo Amaro, Tatuapé fiquei pouco, auxiliei um pouco a promotoria de família aqui no centro, até que eu fui auxiliar na curadoria de menores. E fui lá com um narizinho meio torto. Ai, meu Deus, auxiliar aqui. Fui lá, fiquei um mês, depois o titular tirou mais férias, eu fui ficando e trabalhei com 2 colegas excelentes. A Deisa, de Paula, agora eu não vou lembrar o nome todo dela, o Roberto Reis, e o titular era o Domingos Calderaro. E aí eu fui ficando, a Deisa vai falando, não, aqui eu fiz a carreira toda, ela já estava no final de carreira. Ela falou assim, não, você é uma coisa bacana, tem que ter paciência, você vê você, mas eu acho que você parece que gosta, está gostando. Eu falei, pois é, Deisa, eu vim aqui com o nariz meio assim, e ela falou, mas isso também sente, e tal. E aí deu certo de eu ficar na curadoria de menores. Aí eu tinha a vaga, né? E eu me inscrevi, fui promovida para a curadoria de menores. Graças ao Ministério Público, eu tive essa possibilidade de ser uma pessoa especial, porque eu fiquei muito tempo em curadoria de menores, onde ninguém queria ir. Até eu no início também. Por quê? Porque lá você trabalha com gente. Crianças que eram deixadas nas nossas portas, mães que entregavam os filhos, mães que faziam maus tratos aos filhos, instituições boas, instituições terríveis.
Então eu vivi isso, e por isso que eu digo que uma pessoa, o Ministério Público me fez uma pessoa especial, porque graças a Deus eu pude compreender um pouco o que é o ser humano, assim, porque eu tinha muito contato, não é ouvir falar, é você vivenciar. E você tinha, não é que você vivenciar para você até poder entender e dar um parecer equilibrado. Então era muito difícil, às vezes, a razão e a emoção. Como profissional, claro que tem que ser razão, mas pega. Quando, né, uma criança, um bebê é deixado na tua sala, o que você vai fazer com a criança? Quantas vezes eu levei crianças para casa, porque o fórum estava fechando, o orfanato não dava tempo de levar, e eu não me cansava, porque cada história é uma história. Cada entrega, cada destituição do pátrio poder de uma mãe era diferente. Eu nunca vi um caso igual. Ou tinha situações que você, claro, não podia falar nada, tinha que ouvir, fazer as perguntas dentro, que você estava vibrando por ela entregar a criança, porque não tinha condição. E tinha outros que você, não pode, o que a gente pode fazer? Né? Era um problema financeiro, de não ter casa para morar, então, todas essas circunstâncias avolumadas hoje. Naquela época, tinha muita dificuldade de ter casal brasileiro para adotar, porque as crianças, maior parte, abandonadas, eram ou crianças com problemas de saúde mental, física, crianças da raça negra, crianças às vezes porque até o processo de destituição, vamos dizer que a mãe resolvia entregar, a criança tivesse uns 3 meses, até o prazo legal, entrar com ação de destituição, ser contestada, tinha todo o processo. Essa criança com 3 meses já estava lá, os 10, 1 ano, 2 anos. Então, você é um ser humano, não pode esperar muito, né? Então, assim, nós fomos desenvolvendo a adoção para estrangeiro. Por quê? Porque não tinha casal nacional interessado naquele tipo de crianças que estavam liberadas para serem colocadas em lar substituto. E o casal estrangeiro, naquela época, eu acho que também, não sei hoje, naquela época ele era mais disponível a qualquer sorte de criança. Não existia muita escolha. Era o casal mais aberto. Assim, eles assumiam grupo de irmãos, 3 irmãos, o brasileiro não, queria 1. E a gente sempre falava, o ideal seria que não tivesse adoção por estrangeiro, que o nosso governo, as nossas ajudas, né, ficasse com as nossas crianças, que fosse um mundo melhor para todos, que tivesse orfanato bom para todo mundo. Mas não era verdade. Tinha deputado que ligava, a senhora está vendendo criança. Venha ver o trabalho, transparente. Eu sempre tive segurança naquilo que eu estava fazendo, procurei acertar, não sei se acertei, mas eu tinha segurança. Depois, então, uns 5, 6 anos, que isso também foi uma maravilha, nós fomos convidados para ver como que eles estavam lá. E isso foi, nossa... Então, acho que foi mês de junho, nos convidaram, nós fomos, evidentemente, com autorização do procurador-geral, do corregedor, tivemos que fazer relatórios, os juízes também. Nós saímos de São Paulo e fomos parar na Noruega, em Oslo. Então, Oslo era parada, depois nós pegamos... Aí assim, tinha as associações organizavam van e tal, e nós fomos numa cidadezinha da Noruega que se chama Kristiansand, que é lá bem ao norte. Kristiansand era onde tinha a associação, uma das associações norueguesas, que a sede era lá. Então, era o casal que administrava, tal. Então, nós fomos para lá. E lá,
Lá eles fizeram uma reunião das crianças que estavam na Noruega, os brasileirinhos noruegueses. E aí é uma emoção muito grande, foi, porque tão bem, não tinha a alegria, eles já estavam enturmados. Aí nós fomos conhecer as escolas que eles estudavam. Era primeiro mundo, primeiro mundo. E também aí passamos pela Suécia, aí depois viemos para a Suíça, onde tinha um maior contingente de crianças que foram adotadas. E eu só sei que nós tivemos uma audiência com a rainha Silvia, da Suécia. Da Suécia. Ela, filha de mãe brasileira, né? Nós ficamos 50 minutos em audiência no palácio dela, lá em Estocolmo. E você imagina, né? Vamos falar a verdade. Aí entra o meu pessoal, Cambará, pé vermelho. De repente, eu ao lado da majestade. Então, isso aí culminou, né? Culminou a rainha, né? Rainha, é a rainha. Então, depois viemos para a Itália também, junto às cortes, né, de justiça da Itália, da Suíça. Então foi um trabalho assim produtivo, engrandecedor, e verificamos que estava tudo bem, graças a Deus. Ser promotor de justiça é perseguir o que é justo, o que é equilibrado, o que faz bem para você, para o seu semelhante, para a comunidade. É como se fosse uma religião. Você se integrar, entregar e perceber o quão de bem você está fazendo para a sua comunidade. Eu penso assim, amo o Ministério Público. Muito. Muito. Faria tudo outra vez. Foram 4 décadas diferenciadas, né? Você, quando passa a ser procuradora de justiça, você é um outro caminho. E tudo é um agradecimento, porque, puxa, fiz parte do órgão especial. É uma vaidade, lá íntima é uma vaidade. Mas eu não sei, eu não saberia fazer outra coisa. Eu só tenho a agradecer a Deus, a mim, que me esforcei, eu também fiz a minha parte. Tentei fazer o melhor, eu não sei se consegui, mas assim, marcou a minha vida para sempre. Meu sonho seria que o Brasil fosse um país educado. Educado no sentido tecnicamente, e para buscar as suas conquistas, os seus sonhos. Porque o sonho é uma magia. E você, como pessoa, você tem que ter a magia para você viver, para você entender, para você participar, para você ser coerente. O sonho, porque na verdade, o pé no chão, você sabe fazer, você faz. Agora o sonho é a magia. Então, eu indicaria A Montanha Mágica, de Thomas Mann, porque é um livro onde tem a magia, tem a realidade, tem a história, tem uma coisa que vai puxando a outra e você se integra no universo. Entre Dois Amores, que é um filme de uma sensibilidade extrema, pungente. Lembro com muito carinho desse filme, indico, meio antigo, né? E pela música, por tudo, pelas locações, pelos artistas, por tudo. Tem aviação, tem tudo. Uma música, Fly Me to the Moon. Aquilo é tudo para mim. É você voar
no mundo, né? Mas a gente tem que ter o pé no chão, mas voar é essencial. Ninguém é melhor do que ninguém. Faça com amor, com dedicação, aquilo que você tem para fazer.